Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Nilton. Felizmente para uns e infelizmente para outros, o mercado de transferência fechou ontem. Negociações estranhas, diferente dos últimos anos, onde vamos explicar alguns fatores que ajudaram que este mercado fosse completamente diferente dos demais. Antes de começar a falar, vou-vos pedir mais uma vez, subscrevem o canal e deixem o vosso like. Vamos começar a falar do mercado de transferência que encerrou ontem. Como já referi, diferente dos outros, um pouco estranho, quase que não houve negociações diretas, houve muitos empréstimos, quase todas as negociações mais importantes que vou citar foram através de empréstimos, com opções de compra por obrigação. Uma situação muito estranha, mostra que os clubes não estão com poder financeiro para fazer negociações a 100% e por isso optaram por empréstimos com cláusulas de compras, algo que não se passava antes e que agora torna-se uma situação regular em virtude da falta de verba das equipas. Devo dizer que também há situações aqui que não vi necessidade dos clubes investirem em certas contratações. São os hábitos que estão criados dentro das equipas, contratem por contratar. As equipas que têm 3, 4 jogadores para a mesma posição, acho demais, independente de estarem a participar em várias vertentes. Vamos começar a referir que o Nuno Mendes assinou um contrato para Paris Saint-Germain por empréstimo. O Sporting empresta um jogador ao Paris Saint-Germain por uma época no valor de 7 milhões de euros, com uma obrigação de compra de 40 milhões de euros e com mais alguns bónus. Esta transferência pode chegar a render ao clube de Alvalade perto de 50 milhões de euros. Esta transferência beneficia ao jogador, que vai entrar num patamar superior, vai estar numa equipa de top mundial, vai estar a treinar com jogadores a um nível muito mais superior, jogadores que vão estar com obrigações de ganhar constantemente. Isto, se o Nuno Mendes tiver capacidade para estar a esse nível, vai crescer muito como jogador e vai colocar num patamar muito igual aos melhores jogadores na posição dele na panorama europeu. Como disse, empréstimo. Mais uma vez, o Paris Saint-Germain não teve capacidade de comprar o jogador a 100%, optou por empréstimo como obrigação da compra. Isso quase que obriga a dizer que o jogador, se correr bem ou se correr mal, será jogador do Paris Saint-Germain na próxima época. Neste acordo, o Saraiva é cedido ao Sporting por empréstimo. O Paris Saint-Germain vai pagar a totalidade do salário do jogador. O Saraiva é um avançado extremo, pode jogar como avançado, como também pode jogar nas alas. É um mais-valia para o plantel do Sporting, claramente. É um excelente jogador, é um internacional espanhol, habituado a fazer golos, e por isso o Sporting contrata um jogador para uma posição que eu acho que é fulcral, onde o Sporting mostrava uma grande carência. Destacar também o Griezmann, que regressa ao Atlético de Madrid, depois de duas épocas uma época em Barcelona, onde foi extremamente criticado, não foi valorizado, foi muitas vezes posto em causa o comportamento dele em relação ao Messi. Como já referi há alguns meses atrás, o Griezmann não aceitou a condição de ser mais um jogador de Barcelona, que estava aí para servir o Messi, mas pronto, o Griezmann não teve o sucesso esperado e por isso regressa ao Atlético de Madrid com um empréstimo de um ano, com mais um ano de opção de empréstimo, e se o Atlético de Madrid quiser comprar o jogador, terá que pagar ao Barcelona 50 milhões de euros quando terminar o empréstimo. Outra negociação muito incompreensível. Lembramos que o Griezmann custou ao Barcelona 120 milhões de euros e praticamente o Barcelona cede o jogador de borla ao Atlético de Madrid. Coisas que não se entendem no futebol.
mas que eu acho que se vai serrar devido à crise financeira que o Barcelona passa por este momento. Espera-se de tudo do clube da Catalã que precisa de uma renovação mais rápido possível e que ele consiga voltar aos patamares financeiros que um clube daquela dimensão merece. Outra situação um pouco também inesperado é a situação do Boateng. O antigo central do Bayern de Munique acaba no último dia da inscrição a assinar um contrato com o Lyon. Falou-se em várias equipes de top que estariam interessados no jogador, em virtude de estar livre no mercado, de ser um jogador com o potencial que ele tem, um central como há poucos na Europa neste momento, e assina um contrato de 1 ano com o Lyon, com mais uma época de opção, e por isso completamente gratuito, visto que o Bayern de Munique não renovou o contrato com o Boateng. Hélder Costa, jogador português, o internacional português, vai reforçar o Valência por empréstimo do Leeds. Comportamento positivo, esteve nos últimos 2 épocas no Leeds, esteve muito bem. Primeiro com a subida de divisão, onde ele esteve em destaque. Na segunda época já não teve tanto protagonismo devido às opções táticas, mas é um jogador super interessante. É um internacional português, jovem, e que eu acho que será muito benéfico para ele este empréstimo do Leeds ao Valência. O Vinícius, jogador do Benfica, o Benfica estava aflito para desfazer do jogador. Um jogador que há 2 anos atrás foi o melhor goleador do campeonato português, foi um dos jogadores fulcrais na vitória do Benfica no campeonato, mas que o Jorge Jesus não teve qualquer tipo de hipótese, nem teve chance de mostrar as qualidades dele. Por isso o Benfica cede ao jogador ao PSV por empréstimo por 2 épocas e com obrigação de compra quando acabar o empréstimo. O PSV paga ao Benfica 2 milhões de euros por um empréstimo de 2 anos e estranho. Isso só mostra a aflição do Benfica em desfazer do jogador, e quando há 2 semanas recusou uma proposta do Eintracht Frankfurt por 20 milhões de euros, aceita um acordo onde o PSV vai pagar ao Benfica, quando terminar o empréstimo, 10 milhões de euros para adquirir na totalidade o passe do jogador. Mais uma vez mostra que o mercado esteve louco e não se entende esse tipo de transação. Um jogador que há 2 semanas custava mais de 20 milhões de euros e agora é emprestado a um clube por 2 milhões de euros, quer dizer 1 milhão por época, e com obrigação de compra depois dos 2 anos por 10 milhões de euros. Se vocês concordam com essa negociação, se acham que o Benfica poderia ter feito algo mais, deixem a vossa opinião e que a gente voltamos a falar deste assunto, porque trata-se de um assunto extremamente bizarro. Já que está no Benfica, o Benfica emprestou o Chiquinho ao Braga. Durante uma época o Chiquinho vai estar emprestado ao Braga, sem obrigação de compra. O Benfica não tem encargos com o salário do jogador. O Braga vai pagar na totalidade os salários dos jogadores. O Chiquinho, ano passado, ainda teve alguma protagonista na equipa. Quando o Benfica atravessava alguns momentos mais complicados, era o jogador que sobressaía, mas o jogador teve algum comportamento contra as opções táticas do Jesus, veio ao público criticar as opções do treinador, e é com toda a naturalidade que ele sai do Benfica, visto que não enquadra nas ideias da equipa técnica do Benfica. O Saúl, o médio centro do Atlético de Madrid, reforça o Chelsea por uma época de empréstimo com opção de compra. Não há a obrigação do Chelsea comprar o jogador, só há o empréstimo. O Saúl vai ter que convencer o treinador do Chelsea da sua qualidade, e espera-se que no final da época o Chelsea pode avançar para a compra do jogador.
Destaque também para, como todos já sabemos, foi uma notícia badalado, o Cristiano Ronaldo finalmente assinou um contrato com o Manchester United, já está completamente a regularizar a situação, já falou-se como jogador do Manchester United, já disse que está à disposição do treinador, vai fazer o que o treinador lhe pedir e que está muito feliz com o regresso ao Old Trafford. Vários jogadores no mercado ainda não conseguiram resolver as situações deles. Vamos falar é uma lista enorme de jogadores de grande qualidade que não conseguiram resolver as situações, que estão, em virtude de não ter de estar livre, não ter assinado nenhum tipo de contrato, podem a qualquer momento assinar contrato. Eles o mercado não fechou para eles, porque eles não têm clubes e são jogadores livres, a qualquer momento podem ser contratados. Está de jogadores de renome internacional, onde vou citar alguns, o David Luiz, que diziam que tinham um acordo com o Benfica, que dependia do apuramento do Benfica para a Liga dos Campeões. Não sei se é verdade ou não, ainda não se confirmou. Acredito que pode haver alguma novidade nos próximos dias nesse aspecto. Fala-se de muito interesse de alguns clubes brasileiros no David Luiz, do Flamengo, por exemplo, que já fez uma proposta onde o jogador recusou, manifestou o desejo de continuar na Europa. Falamos de Franck Ribéry, o internacional francês, campeão da Europa, campeão do mundo, jogador internacional pela França, com passagens brilhantes no Bayern de Munique. Esteve a última época na Fiorentina. Falamos do Ben Arfa, jogador francês que já jogou no Paris Saint-Germain, que esta última época esteve ao serviço do Bordeaux. Falamos de Rafael da Silva, o lateral direito brasileiro que já jogou no Manchester United, que esteve em França também ao serviço do Lyon, neste momento encontra-se sem clube. Wilshere, o internacional inglês, jogador que jogou há muitos anos no Arsenal, também está desempregado. Mangala, que jogou no Porto, Manchester City, Valência, um central de alto rendimento, que nos últimos anos tem estado em queda, também está sem clube. O Mustafi, o central o alemão, que chegou na última época no Arsenal. O Marco Marinho, o Falcão, o antigo avançado do Fogo do Porto, que rescindiu com o Galatasaray, neste momento é um jogador livre. O Giovinco, o internacional italiano que esteve na Arábia Saudita, também está livre. O Sturridge, o internacional inglês, avançado que fez carreira no Liverpool com muito sucesso, também é livre. Musacho, o Perotti, o italiano Perotti está livre. Sergio Ari, o Ibai Gomes, Orellana, Gio dos Santos, o mexicano, o Pastore, Axel Verger, Borja Garcia, Fernando Lorente, Martin Cáceres, Sérgio Romero, Adriano Lopes, que jogou no Fogo do Porto. Esses são alguns jogadores que neste momento estão no desemprego, jogadores que já tiveram carreiras muito interessantes e que podem servir de ajuda para algum clube. Se vocês já acham que este jogador pode ser importante para as vossas equipas, deixem as vossas opiniões, falam sobre esses jogadores. Ok, pessoal? Bom, como vê, mercado de transferência loucos, baseado em empréstimos e coisas que nunca passou, por isso está tudo relacionado com a falta de verbas dentro dos clubes. Ok, pessoal, por agora é tudo. Antes de terminar, pedir uma vez, subscreve no canal, deixe o vosso like, ok? O meu muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.